Olá, pessoal! Está começando mais um Arreicast, o podcast da rede Arrei Rotas. E dentre tantas pessoas que a gente tem conversado, tantos universos que a gente tem entendido e conhecido, hoje a gente está com uma figura muito representativa dentro do cenário de Teresina, porque quando a gente fala sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, sobre projetos futuristas, sobre robótica, Gildário Lima é o nosso convidado de hoje. Gildário, um grande prazer, um imenso prazer ter você nessa condição. Nós já tivemos outras oportunidades de estarmos como parceiros dentro da hotelaria e dizer que eu fico muito feliz de você estar aqui participando e colaborando com as informações que a gente quer passar para o nosso público. Agradecer ao convite, né? Me sinto muito feliz porque eu conheço a história do Grupo Arrei desde a sua fundação, né? Que existe, né, o Grupo Europa, e em um determinado momento eu acho que eu participei das primeiras conversas, né? Que existia um desejo de se criar o Grupo Arrei, e hoje, né, o tempo passa rápido, são muitos hotéis, são muitas ações e com certeza isso tem ajudado muito no desenvolvimento do nosso estado. Então, eu diria que você, já com a sua visão futurista, quando você fala que lá no início da rede você fez parte, você já imaginava que isso era um negócio promissor, você trabalhar com o turismo dentro do estado do Piauí. Sim, o Piauí, existe uma coisa interessante, eu tenho falado isso em algumas palestras, né? Uma das coisas que mais avança o estado é a indústria. Então, se a gente for olhar no nosso país, quais são os estados mais ricos, via de regra, são estados que se envolveram com a indústria. E existe um segundo grupo de estados mais ricos, que são os estados que eles exploram o turismo. Isso acontece porque, matematicamente, o turismo também pode ser visto como um tipo de indústria, né? Porque a indústria é um arranjo em que você explora a matéria-prima básica e agrega valor. De repente, você vai, sei lá, explorar minério. Aquele minério estava ali embaixo da terra e aquilo gera um valor naquela região. E se você tiver um olhar matemático, o turismo parece com isso, porque você é um dinheiro que não é daqui. Alguém traz esse dinheiro de fora e, de repente, esse dinheiro fica. Então, se você tem outra análise, é como se esse dinheiro também surgisse aqui. Por isso que o turismo é algo tão importante como, por exemplo, se explorar a indústria. Eu até digo que costumo dizer que é um dos segmentos que mais gera dinheiro no mundo, é a atividade turística. Quer seja o turismo de lazer, quer seja o turismo de negócio. Então, é uma indústria muito promissora, a gente pode dizer assim. Eu vou lhe fazer uma pergunta que comumente as pessoas, certamente você já precisou responder, mas às vezes a gente fica imaginando como isso tudo começa. Porque quando a gente associa seu nome ao que você faz, é sempre muito futurista, são coisas que às vezes até um tempo atrás eram inimagináveis, e você faz isso de uma forma muito, muito concreta. Como começa tudo? Como esse menino de Campo Maior, como se dá esse start na tua vida? Porque poderia ser médico, poderia não, mas você ingressa para essa coisa toda. Fala para a gente disso. Eu acho que tudo tem muito a ver com paixão, né? Eu acho que quando hoje eu me sinto muito feliz porque eu, basicamente, não vou dizer 100% porque é impossível, mas grande parte do que eu faço, acima de tudo, tem a ver com o que eu gosto. E quando você busca viver suas paixões, quando você busca fazer aquilo que você gosta, eu acho que o primeiro resultado é com você mesmo. E você acaba se permitindo a viajar e pensar coisas fora da caixa, né? Então, inicialmente eu sempre fui assim, claro que tudo no início é muito difícil, mas conforme você vai aprendendo, vai fazendo, vai mostrando que é possível, né? As portas vão se abrindo. Então, eu sempre fui essa mente inquieta, que buscou fazer algo diferente, movido por paixão. Tipo, fora da caixa, digamos, os meninos da sua idade certamente brincavam de bola, brincavam de alguma coisa que todo mundo brinca. Gildário brincava de quê? Tem até uma música do Raul Seixas, e recentemente eu estou assistindo a série, e tem uma música que ele fala, né?
Enquanto o resto da turma se juntava para jogar bola, eu pulava o muro com o Zezinho no fundo do quintal da escola. Então, assim, eu não fui esse cara da bola. Certamente. A gente ia tentar desbravar outros mundos. Eu sempre tive um mundo da leitura, né, de pensar fora da caixa. Inicialmente, um aluno muito quieto, mas muito observador. Então, como eu passei muito tempo observando, você acaba extrapolando um pouco, né, desse universo sensível. Então, eu sempre fui aquela mente que gostou de buscar a coisa fora. Eu lembro até de uma Fora coisa... da curva. Eu acho que o primeiro estrangeiro que eu conheci, eu acho que foi o seu Manuel. E eu lembro que quando eu tive esse primeiro embate, né, ter a sensação, por exemplo, de alguém que falava outra língua, eu lembro exatamente o dia que eu tive uma oportunidade e eu fiquei por muito tempo observando, né, aquele Aquilo comportamento. te marcou. Aquilo me marcou. Saber, né, dada a minha história, eu vim de um lugar muito simples, então você conhecer uma pessoa que você sabe que não veio dali. E com um universo tão abrangente, diferente nesse momento, certamente, do seu, né? Quando você tem esse encontro com esse empresário, com outra língua, esse ainda não é o seu universo. Isso. E eu lembro de uma coisa que me marcou. Eu fui procurar saber mais. E eu não sei se é comum, mas eu fui questionar, por exemplo, por que o desejo dele por hotelaria. E eu acabei descobrindo que ele já trabalhou em hotel e que ele já foi mensageiro. Daí você vê, né, como que alguém foi mensageiro, conseguiu construir algo tão grande, isso acaba incentivando jovens como eu. Dizer, olha, se ele conseguiu, eu também posso conseguir pensar e sair da caixa. Então, eu sempre busquei esse tipo de mensagem, eu sempre gostei de aprender com pessoas que tiveram sucesso e tentar buscar entender o que motivou. E essa equação é muito simples. A maioria das pessoas que me inspiraram ao sucesso, eles tinham algo comum, eles faziam o que eles gostavam acima de tudo. Gildário, quando a gente fala sobre turismo, eu acredito que esteja muito associado à tecnologia. Hoje, quanto mais tecnológico, mais avançado, a gente consegue ter um melhor resultado, se posicionar melhor no mercado, dar um resultado melhor para os nossos clientes. O que você tem para pincelar, para falar sobre isso para a gente? O que você acha que a tecnologia pode agregar dentro do ramo hoteleiro e dentro do turismo, dentro da atividade turística? Porque eu acho que são coisas muito parecidas, são coisas que caminham muito paralelas. Tá, uma ótima pergunta. Via de regra, as pessoas veem a tecnologia como uma grande ferramenta massificadora, né? Aquilo que você consegue de repente fazer para uma pessoa, você consegue fazer com 1.000, 2.000, 3.000. Dentro desse contexto, eu tenho buscado um caminho que é um pouco inverso. Eu vejo a tecnologia como uma maneira de personalizar e humanizar mais as coisas. Utilizando, então é o inverso. Você quer usar o que é tecnológico, mas com para humanizar. Aí, vamos um exemplo. Já me perguntaram algumas vezes, sempre quando eu viajo, e por que eu tenho determinadas preferências por determinados hotéis. Uma das coisas que eu gosto muito é da personalização. É chegar num hotel em que a equipe me conhece, ela sabe as minhas particularidades. Por exemplo, eu chego no mesmo hotel, eu já sei que você gosta de silêncio, então eu vou botar você em determinado andar. É possível personalizar a esse nível com tecnologia? Sim, fica fácil. Talvez sem tecnologia seria mais complexo. Então eu vejo muito o futuro do turismo e da hotelaria para uma personalização. Por exemplo, quando você recebe um gringo, ele está cansado da coisa globalizada. Às vezes ele vem buscar uma experiência local e que essa experiência local ela só é dada aqui. Então isso vale muito. E não existe nada que agregue mais valor do que a experiência. Então a experiência é a bola da vez. As pessoas pagam mais por uma experiência. A experiência é a bola da vez. Enriquecedor isso. Às vezes você vai comprar antes você ia comprar uma carteira. Ela valia mais se ela fosse de couro. Agora não, às vezes você tem uma carteira, sequer ela é de couro, mas ela é muitas vezes mais cara. Por quê? Porque isso deve estar envolvido com alguma espécie de experiência, né? Como ela foi construída, o que a marca defende, o que a marca
prega. Então, eu vejo a tecnologia muito nesse cenário. Quanto mais a gente personalizar, mais a gente vai dar uma experiência prazerosa e quanto melhor for essa experiência, mais valor se agrega. Então, eu acho que o setor hoteleiro, assim como outras áreas, está começando a passar por essa customização, né? De você dizer, agora eu tenho uma base de dados, eu conheço você, eu sei do que você gosta, eu sei do que você não gosta, e eu quero te dar aqui a melhor experiência. Essa tecnologia tem que te levar até um certo ponto. Após isso, após esses dados, após essa informação, e aí sim vem a humanização. Porque a gente que trabalha com hotel, a gente entende que cada cliente é uma realidade. E principalmente quem trabalha na hotelaria, porque o cliente do Sul tem uma perspectiva diferente do que o cliente do Nordeste, de outras capitais mais avançadas. Cada um tem a sua especificidade. Então, cada um tem uma forma da gente tratar. Só que agora, com tecnologia, eu posso ser mais específico ainda. Eu posso segmentar melhor. Eu posso entender que entre os clientes do Sul tem um João. E o João, especificamente, ele tem essa tendência. Por que eu sei isso? Porque a tecnologia me dá essa rastreabilidade. Então, todos os dados hoje de acesso, de usabilidade, eles são importantes. Porque quanto mais você customiza, melhor. Antes isso era complexo. Por exemplo, não tinha como, vou dar um exemplo, um atendente, um recepcionista, lembrar de um cliente que se hospedou há 2 anos atrás. Agora, isso é possível, né? Então, essa rastreabilidade, ela tem que ser transformada em experiência, ela tem que ser personalizada cada vez mais. E aí, as pessoas voltam. E, muitas vezes, não tem a ver com o valor. Tem a ver com a experiência que se teve naquele atendimento. E, com tecnologia, a gente consegue maximizar isso. Gildário, a gente sabe que os seus projetos, eles fomentam, entre tantas coisas, eles fomentam a vida das pessoas envolvidas. Os projetos sociais acabam transformando a vida de algumas pessoas, como entre vários projetos que você cria. Fala sobre esses projetos e sobre quais são as transformações que são mais evidentes e que te causam mais emoção, que te dão mais prazer, que te dão até mais força para você seguir. Tá, via de regra, todos os meus projetos, eles estão embaixo de uma única bandeira. Utilizar a educação como forma de libertar essas mentes. Então, eu sempre vou estar focado em educar, né? Em dar possibilidades para que essas crianças e esses jovens possam se educar, porque eu acredito na educação como a forma mais potencializada da gente maximizar, libertar, e não só pensando enquanto indivíduo. Quanto mais você educa, além de você transformar a vida de um indivíduo em si, a gente transforma o contexto. A gente transforma o contexto. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo ciência, quanto mais pessoas estiverem estudando, mais a sociedade como um todo ganha. E dentro desse chapéu da educação, existem camadas. Eu comecei com a camada geral, que é trabalhando a educação de maneira geral. E agora eu quero conseguir chegar em camadas mais exclusas, tá? Aqueles alunos... inacessíveis. Seja inacessível por questões periféricas financeiras, são aqueles alunos jovens estão à margem, que estão à margem dos acessos, sim, tá? Como também navegar um pouco na questão da inclusão. Aquelas mentes brilhantes, revolucionárias, que por não serem entendidas, elas são confundidas e são excluídas. Então, dos vários projetos que eu tenho, o que eu acredito que está na camada mais fina, né, que é essa camada mais não vista pela sociedade, talvez seja o Instituto Expand, que é um instituto que eu fundei com o Whindersson, que é bancado por nossas empresas. E esse instituto tem uma missão de, inicialmente, a gente está pensando em Nordeste, né, achar crianças superdotadas no interior do Piauí e oportunizar essas crianças a um acesso melhor de centro e, por meio delas e da gente, impactar outras crianças. Por ser físico, eu sou muito da tese da otimização. Então, a conta que eu faço na minha cabeça é assim: é melhor eu investir mais tempo, mais dinheiro em um aluno superdotado que ia ser perdido, porque de repente eu pego um aluno que ia ser perdido e transformo ele num vetor muito transformador.
Quando você fala perdido, não tão notado, não tão observado. Não, às vezes 100% perdido mesmo, porque assim, a criança superdotada, ela tem uma linha de corte muito interessante. Se ela está abaixo dessa linha, ela é vista como um problema. E de repente você tem algo que é um problema, ou seja, está negativo, mas se você cruza essa linha, ela é vista como uma mega solução de impacto social. É só então, a questão dessa percepção. e aí eu gosto disso, porque é como se eu estivesse pegando algo que a priori tem um valor ruim E que transformasse. revertendo e mostrando em algo de valor muito maior. Então esse gap é muito maior Sim. do que às vezes eu investir num aluno que a gente já sabe que é bom e que já tem toda a infraestrutura. Então essa mudança de baixo para muito em cima, eu vejo ela mais como significativa. E não sou utópico. A gente não vai conseguir ajudar 100% dos jovens. Mas se eu conseguir ajudar 2% de jovens muito pioneiros, esses 2% conseguem causar uma revolução positiva nos outros 100%. E agora, você falando, todo projeto, todo desafio, porque isso é um desafio, não tem como a gente não perceber dessa forma. Se você pudesse falar para a gente qual o maior obstáculo que você encontra nesses desafios, nessas transformações? O que é que você acha que é mais dificultoso, que trava mais, que você precisa gastar mais energia porque a sociedade não coopera, porque você não consegue chegar até essa pessoa? O que é que você acha que é mais... É a parte cultural, né? A cultura humana primeiro, você não deve ser utópico. Você não vai sair de A para o B. O problema é que as pessoas imaginam que a situação B ela é ideal, mas a gente vive na A. Você não faz essa mudança brusca. Você tem que entender que essa mudança passa por um meio transiente e aí você vai ter situações intermediárias para chegar em B. Então, hoje a minha maior dificuldade são questões culturais. E é muito pesado. Eu mesmo passei por isso. As pessoas me perguntam, qual é a sua linha de investimento? Por que você é uma pessoa que gosta de investir em negócios? E aí eu tenho uma frase que eu sempre uso, eu falo, olha, hoje eu quero me tornar o investidor que eu procurei na época e não achei. Não achou. Então, ao invés de culpar, dizer, o Piauí não tem bons investidores, não. Eu prefiro criar representação. Porque se eu vou numa linha nova daquilo que eu acredito e eu dou certo, é muito mais fácil eu incentivar essa mudança. Então, às vezes... E com mais segurança, né? Eu não critico os investidores atuais, porque eles são frutos do meio, é natural, mas eu defendo que é possível, aos poucos, se construir uma nova forma de pensar. Então, a melhor maneira é eu me tornar aquilo que eu procurei quando eu não achei. Se eu conseguir, eu consigo incentivar outras pessoas. E aí eu acho até mais fácil, porque o grau de compreensão... O seu grau de compreensão ele já existe. E aí é você procurar esses talentos, porque talvez no seu tempo tivesse sido mais difícil você encontrar alguém para investir e você encontrar alguém para acreditar nisso. É como se você fosse o desbravador dessa realidade. Isso. E começar aos poucos a construir uma nova cultura. Não se impõe uma cultura da noite pro dia. Não se impõe. E a melhor maneira de construir a cultura é a educação. Então, se você... Vou dar um exemplo. Hoje, pelo menos para mim... em muitos contextos, já não é natural uma criança jogar lixo na rua. Eu já vi crianças que se incomodam, né? Porque alguém jogou lixo na rua. Mas por quê? Porque isso foi construído lá atrás. Mas se você volta no tempo, há 20, 30 anos atrás, qualquer criança jogava lixo na rua. Então a gente precisa investir na educação, precisa entender que a educação é lenta. Então, a educação é lenta. Quando você começa, talvez daqui 15, 20 anos, você vai ter essa geração mais adaptada. Mas tem que se iniciar e se começa de pouquinho. Eu acredito que o Piauí está nessa vanguarda. Então, ele tende a se tornar cada vez muito melhor, porque ele tem todo um percurso pela frente ainda que ele vai precisar fazer de melhoria, enquanto outros estados já estão próximos de uma saturação. Então, eu acredito que mesmo numa linha evolutiva, a gente ter começado depois, isso também é bom. Favorece. Favorece porque o crescimento. A gente consegue aprender com a maturidade dos outros estados e, coincidentemente, pelo Piauí não ter tido um turismo ainda anterior muito explorado,
ele acaba se tornando um estado peculiar, um estado que vai oferecer coisas diferentes. Um estado cheio de descobertas, e não nessa seria época, isso? a experiência vale muito. A experiência vale muito. Eu vejo que quando a gente fala sobre o que acontece dentro do Piauí, de novidade, de turismo, ainda tem muita coisa para ser desbravada. E no momento bom. Porque, e no assim, momento bom, onde acontece o boom, a consciência sobre a importância de tudo isso. Se você pensa como antes, o que as pessoas procuravam? Elas procuravam um conforto padrão. Agora não, elas procuram experiências individuais. Então, o fato da gente ser um estado peculiar e ter, por algum motivo, mantido algumas diferenças, isso hoje tem um valor enorme. Então, por isso que o turista de fora, ele cada vez se apaixona mais pelo nosso estado, porque ele é diferente. Existe alguns turismos que você vai para a praia, basicamente a praia de um lugar se parece muito com a praia de outra. Quando você vem para o Piauí, não, você tem coisas mais exóticas. Esse ecoturismo, essa questão mais exótica, que a gente sabe que tem gente que vem de longe para conhecer. E às vezes a gente, se deparando com turistas dentro do hotel, tem pessoas que sabem às vezes sobre isso, sobre o que tem de exótico, sobre o que tem para ser desbravado, muito mais do que o próprio teresinense. Então, acho que é o teresinense e a gente que faz turismo precisa propagar para que toda uma sociedade entenda o nosso potencial, para que a bandeira que a gente levante, seja você dentro do seu trabalho, seja quem trabalha com hotéis, enfim, toda essa sociedade levante a mesma bandeira para a gente mostrar esse potencial todo, né? E eu acredito muito nas peculiaridades. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Eu conheço o Brasil todo. Me diz um local diferente. Teresina. Por quê? Porque é muito quente. Então, por mais que para muitas pessoas o quente não seja bom, não deixa de ser uma assinatura. E tem muitos estados ali, às vezes, próximos, que por não ter peculiaridades, eles passam desapercebidos. Então, assim, o engajamento também se faz pelas particularidades. A gente falando sobre esse calor, sobre ser quente, justamente a gente utiliza isso sempre como diagnóstico da cidade. É muito quente, mas em contrapartida tem outras coisas que são boas. E esse calor, com o tempo, ele passa até a ser despercebido, porque a gente já está tão habituado, e o próprio turista habitué que vem sempre. Você investir, de repente, em alguns tipos de rolê em que o calor é bom. E que o calor é bom, utilizar isso como uma coisa que chame a atenção, por que não, né? Assim como eu conheço muitos teresinenses que compram roupa de frio para usar uma vez na vida quando eles vão viajar para algum lugar frio. Então, eles querem ter aquela sensação de se vestir como um europeu. Então, eu acho que a gente tem que explorar mais a questão do nosso calor. Gildário, entre tantas coisas que você envolve, tantos projetos e tantos desafios, queria que você falasse para a gente sobre esse projeto. O que é que você colocou aqui? O que é que a gente pode esperar desse projeto? Umas coisas que me chamaram a atenção é sobre conexão, sobre essas conexões, sobre o que a gente vive nesse mundo. O que é que você quer passar? Fala para a gente um pouquinho desse livro, desse seu projeto. Eu sou pesquisador e eu faço algumas publicações científicas, né, como artigos, livros técnicos. E há algum tempo eu criei um projeto maior em que eu queria, se Deus me permitir, até o final da minha vida, escrever 7 livros não científicos, né? Que foge um pouco dessa questões realidade. mais pessoais. E dentre esses 7 livros, esse projeto do Descobrindo Saturno era o 3º livro. Mas por conta da questão do projeto com o telescópio, por uma série de outras questões, e principalmente por um momento social em que a inteligência emocional, né, está sendo tão colocada à prova, eu resolvi tornar o livro Descobrindo Saturno o primeiro desses 7 livros. E esse livro ele é feito por anotações que eu fiz nos últimos 20 anos. E por mais que o título leve a uma ideia de astronomia, não é essa a ideia. Dando um spoiler, né? Eu escolhi um caminho para falar sobre inteligência emocional à la físico, que é um caminho das escalas. Então, eu vou falar sobre coisas muito grandes, como o universo, planetas. Vou falar sobre coisas muito pequenas, como átomos. E vou dizer que no meio
está a mente humana, né? Eu diria que você vai falar sobre a vida. Vou falar Você vai falar sobre a sobre vida. um posicionamento emocional Posicionamento da emocional que mente você humana. vivencia tudo isso e você coloca aqui Isso. dentro dele. Colocando a mente humana, essa frase não é minha, existe um autor que falou, olha, existe o grande, o pequeno e a mente humana, em que você coloca a mente humana como algo fluido, que é algo de percepção que está entre o grande e o pequeno. E aí falo sobre Deus também, porque as pessoas me perguntam muito se eu sou ateu. E eu trago toda essa lição de conceitos pessoais, né, baseado na minha própria estrutura emocional, né? Eu tenho uma estrutura emocional, como todo mundo tem, as minhas fragilidades, mas eu sempre tentei me construir, aí, isso é a opinião dos meus amigos, como alguém que sempre conseguiu ter um olhar mais frio sobre as coisas. Aí eu resolvi falar um pouco disso para tentar incentivar os jovens. Você tem um olhar mais frio e mais sensível. Isso. Não é? Eu percebo isso. Isso, é porque... O seu olhar é frio, mas para existir um olhar frio, existe toda uma sensibilidade contida aí. Porque, interessantemente, para você falar sobre coisas sensíveis, sem deixar a sua opinião manipular, você precisa ser um pouco frio. Porque senão você acaba se envolvendo e trago demais a minha percepção. Então é mais ou menos essa mistura, talvez a parte fria, né, seja a parte racional, né, um pouco de cientista, e a parte sensível seja de percepção, de tentar trazer algumas discussões. É um livro leve, uma linguagem continuada, é um livro atemporal, você pode estudar capítulos independentes, e essa foi a ideia desse primeiro livro. Eu lancei uma versão especial, só com 500 unidades, estou colhendo alguns feedbacks, e aí devo lançar no final do ano a versão final. Com pelo menos 10 mil exemplares. Esse lançamento tem que ser no hotel chamado Grand Hotel Array. Com certeza. Tem que ser lá que tem que acontecer, porque eu tenho certeza que esse universo é da história vivida, do que você percebe, das entrelinhas. E, às vezes, uma pessoa que não está imerso no seu projeto do dia a dia, você vai conseguir ter essa pessoa, captar essa pessoa, a atenção dessa pessoa de uma outra forma, sobre outro ângulo, com a leveza, com as histórias, com a frieza, com a sensibilidade. Esse título de Descobrindo Saturno... Por que esse título? Fala pra gente. É porque as pessoas, eu tenho telescópios, né? Sim. E muitos amigos, filhos de amigos, quando me visitam, gostam, tio, liga o telescópio. E as pessoas sempre têm uma reação emotiva quando elas visualizam Saturno, né? Porque Saturno é peculiar, você vê os anéis, as pessoas falam coisas do tipo, nossa, existe mesmo os anéis. Então elas ficam mais reflexivas. Mas no fundo, o que eu estou querendo dizer é que cada pessoa é o seu Saturno, que em algum momento precisa ser descoberta com esse mesmo olhar de empolgação sobre si mesmo. Gildário, tudo que você falou para a gente, você consegue inspirar pessoas, inspirar jovens, fazer com que as pessoas saiam de suas condições, e de repente tanta gente que sonha, tanta gente que acha que o telescópio é uma coisa tão surreal, uma coisa de filme. Então você consegue trazer tudo isso de uma vez só, sobre sonhos, sobre que forma que você toca o coração das pessoas. Fale sobre isso para a gente. Olha, eu tenho muito essa linha de representação, e por mais que as pessoas me vejam como um cara que, né, gosta de matemática, gosta de física, o meu foco é sempre nas coisas mais simples. Né? Eu acho que naturalmente o ser humano ele é simples. Né? Se você for parar para pensar coisas, sei lá, se a gente for romantizar, quando é que você sabe que uma pessoa que convive com você ela é muito importante? Quando você passa a admirar coisas simples. A partir do momento que você admira uma pessoa porque ela fez coisas megalomaníacas, né? Então o simples, ele me guia muito nesse aspecto. E eu acho que isso é importante porque eu consigo me aproximar das pessoas. Eu nunca gostei de ser aquele pesquisador que chega num palco e que vive isso, uma realidade distante, né? Então, tal que quando eu começo uma palestra para os estudantes, eu falo, olha, até outro dia eu estava sentado aí, onde vocês estavam, né, com essa mesma perspectiva. Então, eu acho que você
trazer esse olhar simples, você empodera as pessoas. Muito mais. Que elas são capazes, elas não precisam ter uma mente revolucionária. Não, existe uma infinidade de ações simples que podem causar a diferença. E qualquer pessoa, a partir de qualquer lugar, mesmo com todas as suas dificuldades, ela consegue galgar sempre um passo a mais. O que eu tenho ensinado é que você precisa entender o que você quer. Tem gente que só quer viver bem. Então, essa pessoa ela não tem grande ansiedade financeira. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tem outras pessoas que têm. E tem gente que quer dinheiro para viver melhor, tem gente que quer dinheiro para impactar, tem gente que quer dinheiro para ter mais saúde, e por aí vai. E tem gente que não quer dinheiro, tem gente que só quer ter uma vida simples. Então, eu gosto muito de buscar esse aspecto, ser acessível, amo o meu estado, sou muito bairrista, muitas pessoas viam isso como defeito. Eu falei, não, isso não é um defeito, isso deixa a minha vida mais colorida, né? Saber que tudo é mais difícil, às vezes, porque eu quero manter o pé aqui, porque talvez essa seja a minha missão, porque muitas vezes eu já fui tentada a ir embora, eu já fui tentada a morar em outro lugar. Eu falei, tá, mas a minha vida ela é mais divertida e prazerosa quando eu estou entre os meus. Então eu tenho muito esse olhar de ajudar a tornar o Piauí um protagonista, né? E tendo como bandeira principal a educação, porque a educação transformou a minha vida, né? Eu sou um aluno que veio de escola pública com diagnósticos complicadíssimos de neurodivergência, com previsões das piores possíveis, tipo coisas que eu ouvi, ele só tem que aprender a assinar o nome para quando ele terminar o primário ele tirar um benefício, porque a gente vai aposentar e tal. E essa frieza me ajudou a não deixar isso me impactar. Então eu sempre fui fazendo as minhas coisas e cada vez buscando mais, né? Cada vez minha mãe outro dia perguntou para mim, meu filho, mas você já fez graduação, você já fez doutorado, você já fez mestrado, já fez doutorado, é concursado na Universidade Federal, o que mais você quer? Eu falei, olha, eu quero continuar. É só isso. Você quer continuar, você quer inspirar, você quer fazer acontecer, porque, assim, eu que também defendo muito a bandeira do nosso estado, do Piauí, trabalho em prol disso, aí eu me deparo com uma realidade de uma pessoa que é grandiosa, porque quando a gente fala de Gildário, esse papo foi muito relevante, um cara que é tão ligado a tudo que é moderno, a tudo que não... todas essas tecnologias, mas um cara assim, extremamente sensível, extremamente simples, extremamente... Há dualidade nisso, entende? Há essa dualidade. E você sabia que o meu primeiro emprego foi no Grupo Arreio? Não sabia. Foi. Antes de, né, eu fazer ensino... fazer ensino médio ainda, e aí eu sempre tive habilidades para designer. E aí um belo dia eu fui convidado, né, pelo ESA, pelo senhor Emanuel, para assumir à frente de algumas questões do grupo, né? Aí eu passei a trabalhar na parte de sites. Isso foi em que ano? Isso a gente deve estar falando entre 2001 a 2003. Sim. Já se for aí alguns anos. Alguns anos. E uma das coisas que eu me lembro é que eu participei da inauguração do Fórmula Flat, né? Eu fiz todo o sistema de cabeamento do Fórmula Flat. Meu Deus, que Gildário é de casa. Ajudei a montar uma porta corta-fogo. De repente chegou uma porta corta-fogo e ninguém sabia montar. Não, chama o Gildário. E lá vai a gente montar saberá. essa porta. Então, assim, eu tenho essa relação porque eu conheço que bacana, eu não sabia. Que bacana. Do grupo, né? Que começou com um hotel, começou com executivo e depois veio Fórmula, e aí foi se transformando e eu sempre estou acompanhando, né, de perto. Então é uma rede de sucesso paralela a um homem de sucesso, a um pesquisador, a um cara que está aí, que faz a diferença na sua vida, certamente na vida de tanta gente que acredita no seu projeto, que acredita na educação. Eu acho que esse é o ponto de partida, é você insistir na educação, que às vezes a gente tem um estado tão que fica à margem de tudo, e aí vem você que faz a coisa acontecer. Então eu quero agradecer muito a sua presença, dizer para mim que, em especial, foi uma honra ter você aqui com as suas ideias, com a sua sensibilidade, com a sua coragem. Agradeço muito você participar do nosso Arrecast. Tá bom, agradeço a todos vocês, espero ter respondido à altura e dizer que, assim, para mim é uma honra
porque eu vejo o quanto, né, o Grupo Arrei, ele é piauiense, né, ele se preocupa, ele ajuda o Estado a se desenvolver, não só na parte de hotelaria, né, mas na parte como um todo, e que cada vez mais a gente possa ter sucesso e avançar essas frentes, e dizer que o grupo ele tem uma missão muito grande, né? Porque ele vem acompanhando as mudanças no tempo. Ele vem acompanhando, ele vem participando. E que mais uma vez, né, possa se reinventar, ser resiliente e se manter firme e forte, porque não é fácil, tá? Fácil. Essa expansão é isso. Não é fácil você ter um empreendimento por muitos anos que só cresce. Só cresce. É natural. E num estado como o Piauí, com desafios, é natural, né, que uma empresa tenha altos e baixos, que ela exista em determinado período, depois é natural que ela não exista mais, porque o contexto muda. Então, assim, a evolução do nosso estado se confunde com a própria evolução de empresas que estão aqui crescendo e nos beneficiando há muitos anos. E como o Arrei e outras tantas, né? Então, gente, esse foi o nosso Arreicast, o podcast da rede Arrei Rotas, que hoje a gente contou com a presença de Gildário Lima. E vamos participar, vamos assistir, vamos curtir, compartilhar e indicar para os amigos. Esse Arreicast vai fazer a diferença dentro de Teresina, no âmbito da atividade turística. A gente quer mostrar para vocês o quão potente nós somos, quantas riquezas nós temos dentro do estado do Piauí, e Gildário é uma dessas riquezas. Muito obrigada. Chegou a hora de agradecer aos nossos patrocinadores, eles que estão com a gente aí nesse projeto. Quero agradecer em especial a Eurocaju, quero agradecer Eurobusiness, Raros, Jardins de Manuela, Smart Residência e Sofia Riviera. Muito obrigada por vocês estarem com a gente nessa.